Boa noite, Cristiane. Bem, gente, então vamos começar o nosso encontro de hoje, a nossa leitura, né? E estudo aí do livro Reino Interior, do Sanford. Então, no último encontro, né? Há uma quinzena atrás, nós estamos lendo, né? Ainda a introdução, né? E esta noite a gente vai passar para o capítulo 1, que inclusive fala da tipologia de Jesus, né? Vai ser um capítulo bem interessante. Então eu vou ler apenas o último parágrafo para a gente lembrar o que a gente estava lendo e aí passar para os parágrafos seguintes e continuar a leitura. Bem, então ele estava dizendo o seguinte, né? Na página 10, para quem está com o e-book aí, né? O e-book traduzido. A realidade do mundo interior também era conhecida pelas pessoas do Novo Testamento. Os demônios e anjos, principados e potestades, sonhos e visões que povoam as páginas do Novo Testamento testemunham a convicção do cristão primitivo de que a vida consciente estava imersa em um mar de realidade espiritual. Essa mesma convicção de que havia um reino de realidade não física que era experimentado de maneiras não sensoriais continuou por vários séculos e dominou os primeiros séculos formativos da fé cristã. E a gente vê, né, demônios, anjos, principados, potestades, sonhos e visões, né, que povoam o Novo Testamento. Tudo isso tem a ver com vivência interna, né, com o mundo interior, né? Apesar que a gente fala que assim tem a ver com o mundo espiritual, né? Mas o mundo espiritual é experimentado a partir do mundo interno, né? A partir das nossas visões, de sonhos, né? Às vezes uma pessoa ela pode ter uma visão e essa visão ser transportada para fora, né? A pessoa vê lá fora, né? Como se tivesse acontecendo lá fora, né? E isso era muito real, principalmente naqueles tempos, né? Hoje em dia, com o racionalismo, tudo mais, então essa realidade da imaginação não é tão patente, né? Mas antigamente era muito patente. Os pensamentos eram vivenciados como até realidades externas, né? Hoje em dia não é assim, né? O homem já evoluiu, já tem mais domínio sobre o pensamento. E antigamente não era assim, né? Mas vamos continuar. Mas nos tempos recentes, essa compreensão da importância do mundo interior foi perdida, né? Então, antigamente, o mundo interior ele era praticamente não, num montante grande. Era como que transportado para o externo. Era muito vivenciado externamente, né? Então, essa importância do mundo interior foi perdida. A realidade é pensada exclusivamente em termos do que pode ser conhecido pelos sentidos. E a natureza humana é definida em termos de vontade ou comportamento, né? Então, quer dizer, com o advento da ciência, a nossa ciência é voltada quase exclusivamente para as funções sensorial e do pensamento do homem, né? Outras funções ficam no esquecimento, né? Então é isso que ele está dizendo aqui, né? Praticamente a nossa ciência usa duas funções. A perspectiva do Novo Testamento de que experimentamos tanto a realidade física externa quanto a realidade espiritual interna é considerada mitologia, uma forma ultrapassada de pensar que é irrelevante em uma era científica e esclarecida, e que, na melhor das hipóteses, aponta apenas para a fé da igreja primitiva
e não para algo objetivamente real. Né? Deixa eu adicionar alguém aqui. Vamos lá. Aqui numa nota, né, o Sanford ele esclarece o seguinte: para um estudo brilhante e abrangente do papel do não físico nas origens cristãs, o leitor é encaminhado ao livro do reverendo Morton T. Kelsey, intitulado God, Dreams and Revelation, A Christian Interpretation of Dreams, que em português, né, é Deus, Sonhos e Revelação, uma interpretação cristã dos sonhos. Eu não sei se tem esse livro aí em português. Né? Então, essa visão, continuando, né, essa visão materialista dos seres humanos e a negação da experiência do Novo Testamento, agora foram desafiadas pela descoberta do inconsciente. No início do século, Sigmund Freud conseguiu demonstrar clinicamente a realidade de um mundo interior e sua capacidade de afetar profundamente nossos estados conscientes. Quer dizer, Sigmund Freud divulgou, porque foi outro que fez a descoberta do inconsciente, né? Mas ele praticamente descobriu e explorou muito o inconsciente, né? Então, esse mundo interior aqui que o Sanford está falando, né, na realidade é o inconsciente. Carl Gustav Jung mostrou que essa realidade interior é arquetípica por natureza, ou seja, ela tem uma estrutura comum a todos os seres humanos e não pode ser compreendida exclusivamente em termos da história de vida pessoal de cada indivíduo, né? Então, o Jung ele introduziu o inconsciente coletivo. Quer dizer, ele diz que existem coisas que não é só da vida do indivíduo, né, que as pessoas vivenciam. A gente vivencia coisas além, coisas que estão no inconsciente coletivo, que é partilhado por toda a humanidade, né? Então, o surgimento das religiões, dos mitos, da cultura em geral, tudo isso vem desse inconsciente coletivo, que é partilhado por toda a humanidade. Então, ele introduz isso aí. Pessoal, eu estou expondo aqui, mas se vocês tiverem alguma observação, alguma pergunta, se alguma coisa não ficar esclarecida, vocês podem falar, tá bom? Se vocês ficarem assim mais à vontade em falar pelo chat, tá? Vocês podem colocar lá. E aí, no final, eu vou dar uma olhada no chat e responder perguntas ou observações que podem ser deixadas para o final. Mas se vocês tiverem alguma coisa aí, enquanto eu estiver lendo, tá? Aí, por favor, podem fazer, tá? Então, o inconsciente não é apenas o porão de nossas mentes, onde colocamos os materiais descartados de nossas próprias vidas, que é o inconsciente pessoal. Né? Nós temos dois inconscientes. O inconsciente pessoal, que é onde nós colocamos aquilo que ignoramos das nossas vidas, aquilo que nós não queremos saber, né? Que para nós não faz parte, não queremos que faça parte da nossa vida. Lembranças ruins, pensamentos incômodos, sentimentos desagradáveis. Então, tudo isso a gente coloca no inconsciente. E é uma coisa pessoal, né? Agora, então, assim, o inconsciente não é só isso, ele está dizendo, né? É também o oceano de onde nossas vidas conscientes brotaram e sobre o qual o navio da alma navega em sua jornada pela vida, né? Então, as nossas vidas conscientes, aquilo que a gente chama de ego, de eu, a nossa consciência, tudo isso veio do inconsciente, que é como se fosse um mar. E a gente é como se a gente navegasse nesse mar do inconsciente em nosso barquinho, que é o nosso ego, né? Agora, isso aqui eu destaquei, tá, no texto. Estamos na página 11. Nenhuma abordagem do significado interno dos ditos de Jesus
pode ser completa sem levar em consideração a realidade do inconsciente, pois apenas uma apreciação da realidade de nossa vida interior pode nos levar a algo semelhante à visão do Novo Testamento sobre seres humanos e o mundo, né? Então, nenhuma abordagem pode ser completa sem levar à realidade do inconsciente, né? Isso. Então, né, ele fala, se a gente levar os ensinamentos de Jesus apenas para a realidade externa ou social, né, grande parte desses ensinamentos serão perdidos, porque ele faz referência, com certeza, ao mundo interno, né, às vivências que nós temos internamente. Ao mesmo tempo, os ditos de Jesus não devem ser psicologizados. Seria perigoso reduzir o que Jesus disse ao sistema psicológico de alguém e equiparar as imagens de Jesus ao jargão de alguma crença psicológica específica. Quer dizer, a gente também não pode atar tudo aquilo, né, à psicologia, né? A psicologia é uma parte daquilo que Jesus ensinou. Inclusive, muita coisa que Jesus fala, né, faz parte da psicologia hoje em dia. Quando ele fala para não prestar atenção no cisco do olho do seu irmão e você não ver a trave que está no seu, ele está falando do quê? Da projeção, né? Hoje em dia a gente fala da projeção. Então, muita coisa do que Jesus diz, né? Hoje a psicologia ela entende e denomina, né? Naqueles tempos não havia uma denominação, não havia um jargão psicológico, né? Mas isso a gente pode fazer hoje em dia. Então, mesmo o melhor sistema psicológico, a descrição contemporânea mais precisa da psique humana é um fenômeno histórico. Todos os conceitos, todos os sistemas de pensamento e descrição são condicionados historicamente e certamente mudarão e evoluirão à medida que o conhecimento cresce. E aí eu destaco: a beleza dos ensinamentos de Jesus é que eles não dependem de nenhum sistema de pensamento, pois Jesus não se expressou por meio de jargões ou conceitos, mas por meio de imagens vivas, figuras e parábolas, né? Ele falava muito por parábolas. Então, a linguagem que Jesus usa é uma linguagem simbólica, e por isso é uma linguagem universal, né? Então, a gente não pode dizer, Jesus era restrito ou era cristão. Jesus não era cristão. Cristãos somos nós, né? Ele não fazia parte de nenhuma escola de pensamento. E ele revolucionou o pensamento judaico daquela época, né? Então ele continua. Dessa forma, ele conseguiu libertar sua mensagem da história e torná-la atemporal e aplicável a todas as eras. Seus ensinamentos não vêm do mundo conceptualizado e historicamente condicionado. Eles são retirados do poço da própria vida. Ele falava da vida, né, daqueles tempos. Inclusive, muita coisa, hoje em dia, a gente pode não entender. A gente tem que, às vezes, pegar o contexto daquilo que ele falou para entender mais profundamente. Embora tudo aquilo que ele diga, a gente sempre absorva, né? A gente pode não aprofundar, mas a gente entende praticamente tudo, né? Neste estudo sobre os ditos de Jesus, tentarei preservar a qualidade original de seus ensinamentos. Será usado apenas um mínimo de jargão psicológico, pois a intenção do livro é conduzir os leitores às suas próprias percepções sobre a natureza do ensinamento de Jesus, e não encaixar Jesus em uma garrafa psicológica de alguém, né? Então vamos lá. Inevitavelmente, no entanto, uma certa teoria da personalidade subjaz a este trabalho. Em poucas palavras, é o seguinte: embora o ego seja o centro da vida consciente, os seres humanos também possuem uma vasta vida inconsciente,
que podemos chamar de mundo interior. Aqui há um centro na personalidade que inclui o self inteiro, né? Inclui o si mesmo inteiro, enquanto o ego é apenas o centro da consciência. Este self completo está em cada um de nós como uma potencialidade e busca ser realizado no processo de vida. Nossos sonhos expressam o impulso para a realização da pessoa completa dentro de nós e nos dão vislumbres desse mundo interior, do qual geralmente não temos consciência. No entanto, para que a realização da personalidade completa ocorra, o ego deve entrar em uma relação criativa com a vida interior e estar constantemente se expandindo para dar uma expressão cada vez maior ao escopo completo da personalidade. O uso de material de sonho para ilustrar o significado dos ditos de Jesus merece uma explicação ao leitor que não está familiarizado com a linguagem simbólica do inconsciente. Sonhos, como Daniel observou ao rei Nabucodonosor, na passagem citada anteriormente, né, que ele falou da árvore, né, da grande árvore que era Nabucodonosor, e depois tem outro sonho de Nabucodonosor que o Daniel também interpreta, que é a grande estátua, que é dividida em diferentes materiais, né? Então, sonhos como Daniel observou ao rei Nabucodonosor, na passagem citada anteriormente, representam os pensamentos de nossa mente interior. Né? Daniel falou: eu estou aqui para que o rei conheça os pensamentos do seu coração, né? Que é muito interessante. Então, coração, naquela época, eles chamavam de coração, ou que hoje na psicologia nós chamamos de inconsciente. Quer dizer, o próprio rei não estava consciente dos pensamentos interiores dele. E Daniel, aquele sonho, serviu justamente a isso, né? Enquanto nossas mentes conscientes pensam conceitualmente, o inconsciente se expressa na linguagem simbólica dos sonhos. Muitas vezes, os sonhos se assemelham a desenhos animados ou parábolas, ou são representações dramáticas de conflitos ou aspirações internas. Mas sempre o sonho expressa seu significado por meio de uma imagem. E essas imagens frequentemente têm uma qualidade arquetípica e atemporal. Ele quer dizer assim, muitas linguagens dos sonhos têm uma qualidade arquetípica, quer dizer, que é típico do ser humano, né, do ser humano em geral, que é coletivo, que não é só do indivíduo, que é compartilhado pela humanidade inteira. E atemporal, quer dizer, não é só preso àquele tempo, àquela época, né, mas é atemporal, quer dizer, esse sonho do Nabucodonosor, por exemplo, aquilo que ele significa é uma coisa assim, arquetípica, que serve para qualquer ser humano. Pode servir de lição para qualquer um de nós, em qualquer época. Tanto que na Bíblia lá, a gente pode entender e aquilo servir de lição ainda hoje, né? E aí ele continua, nós estamos acabando a introdução, né? Para entender um sonho, é melhor começar dizendo a nós mesmos: é como se, e depois passar para a imagem do sonho. Assim como Jesus frequentemente introduz as parábolas com o reino dos céus é como, né? Jesus faz muito isso, né? O reino dos céus é como, e aí tem várias parábolas que ele conta. E depois passa para a imagem da parábola. Sonhos e parábolas, ambos fazem seu ponto ao se valerem de imagens do depósito da alma humana. Sonhos e os ensinamentos de Jesus não são declarações conceituais, não tem a ver com conceitos, mas imagens nas quais podemos nos ver refletidos. É por isso que suas parábolas e ditos falam a condição humana agora
tanto quanto falavam as pessoas de sua própria época. Bem, e aí ele continua. Em um livro anterior, que é do Sanford, né, Sonhos, a linguagem esquecida de Deus, apresentei uma declaração abrangente da teoria moderna dos sonhos e mostrei sua relevância para o ponto de vista cristão. Não haverá tentativa de duplicar este trabalho aqui, né? E embora o material de sonhos seja usado para ilustrar a mensagem de Jesus, o leitor que não está familiarizado com a linguagem dos sonhos não encontrará necessário entender tecnicamente a linguagem do sonho para compreender o ponto, né? Então aqui não é necessário entender de sonho para entender o que ele está querendo falar, né? O que ele está querendo explicar nesse livro. Pessoas que não têm consciência de seus sonhos ou lembram apenas fragmentos de sonhos, de vez em quando, podem não ver imediatamente a aplicação do material de sonho às suas próprias situações, mas não devem considerar isso um obstáculo sério para entender a mensagem do livro. Então, assim, é que os sonhos, né, gente, eles revelam muito da nossa vida, daquilo que nós não sabemos sobre nós mesmos, né? Mas não precisamos entender a técnica de interpretação dos sonhos, né? Isso que ele está dizendo aqui, para entender este livro. Outras pessoas que estão acostumadas com a linguagem dos sonhos e que têm registrado consistentemente seus próprios sonhos, reconhecerão algum material de sonho que se assemelha ao deles. Espero que, ao usar esse material, eles possam ver a conexão adicional entre seu próprio processo interior e a mensagem de Jesus sobre o reino de Deus. Ninguém deve pensar, no entanto, que os sonhos descritos neste livro são apenas de pessoas perturbadas, ou que a mensagem de Jesus é apenas uma mensagem para os mentalmente confusos. Não é isso. E ele está dizendo isso por quê? Porque, paralelo aos ensinamentos de Jesus, ele vai trazer sonhos de pacientes dele, para servir como ilustração ou comparação com aquilo que Cristo está falando, né? As pessoas às quais faço referência em seu material, sempre com permissão e anonimamente, não são mais perturbadas do que a população em geral. E, em muitos casos, são pessoas de inteligência e perspicácia incomuns. Haverá muito material neste trabalho de interesse para o psicoterapeuta, mas o livro, assim como a mensagem de Jesus, é dirigido principalmente a todos que buscam sua própria integridade e significado. E aqui o último parágrafo da introdução. O antigo poço na casa da minha família, em New Hampshire, secou porque ninguém mais baixava um balde em suas profundezas e elevava sua água pura para a luz do dia. Felizmente, a água de Deus é ilimitada e não há necessidade de nossas almas ficarem secas se apenas levantarmos das profundezas de nós mesmos os conteúdos vivos com os quais Deus pode nos preencher. Este livro nos chama a levantar a tampa de nossas almas, a espiar nas profundezas abaixo e, usando os ensinamentos de Jesus como uma corda, a puxar para cima as águas atemporais, renovadoras e curativas de Deus. Muito legal, né? Esse final da introdução. E aí ele explica um pouco mais sobre o poço da casa dele e a comparação, né, com a nossa alma. Bem, gente, vocês têm algum comentário? Gostaria de falar alguma coisa? A gente vai entrar no capítulo 1, que é a personalidade de Jesus. Bem, então vamos lá. De uma pessoa comum, podemos esperar apenas coisas comuns. De uma pessoa extraordinária ou única, podemos esperar coisas extraordinárias. Para colocar em perspectiva os ditos de Jesus, primeiro devemos determinar
que tipo de pessoa ele era. Se ele difere pouco da média da humanidade, não podemos esperar encontrar uma profundidade oculta em sua mensagem. Mas se ele se revelar incomum em sua personalidade, devemos buscar o inesperado em seus ensinamentos, né? Buscar o inesperado, o novo, né? Aquilo que a gente nem pensa, né? Que pode ser encontrado lá, né? E Jesus era uma pessoa extraordinária, era uma pessoa que dividiu as eras em antes dele e depois dele, né? Pode parecer audacioso tentar esboçar a personalidade de Jesus de maneira significativa, quando isso já foi tentado muitas vezes em textos mais completos. Poucas personalidades foram tratadas com tanta frequência e de maneiras tão diversas quanto a de Jesus de Nazaré. Em inúmeras vidas de Jesus, muitos escritores descreveram, para sua própria satisfação, que tipo de pessoa ele deve ter sido. Mas a tendência de sentimentalizar demais Jesus e a facilidade com que podemos projetar em sua figura nossas próprias imagens idealizadas levantam a questão de se é possível falar de uma personalidade de Jesus. Acrescente a isso a escassez dos registros dos evangelhos, a completa ausência de qualquer descrição física e a natureza discutível de algumas passagens. E a tarefa pode parecer desanimadora. Por outro lado, a historicidade básica da personalidade de Jesus não pode ser posta em dúvida. Não apenas temos os eventos registrados nos evangelhos, dados históricos nada desprezíveis no que diz respeito a documentos antigos, mas também temos a própria existência do cristianismo, como testemunho da existência de uma pessoa notável que lançou uma religião nova, radical e duradoura. Não é que estejamos sem motivos, então, para acreditar que houve uma pessoa chamada Jesus de Nazaré, nem estamos desprovidos de fatos sobre ele. A dificuldade tem sido encontrar uma espécie de critério por meio do qual um esboço preciso de sua personalidade possa ser feito. Quer dizer, que critério vamos utilizar, né, para analisar a personalidade dele? Felizmente, agora temos tal critério. O psiquiatra suíço Carl Gustav Jung dedicou a maior parte de sua vida à descrição do ser humano como um todo. Ele nos deu certas categorias, por meio das quais a amplitude da personalidade pode ser descrita. É válido pegar a perspicaz descrição de Jung sobre o que constitui a totalidade e aplicar essas categorias ao que sabemos sobre Jesus de Nazaré. Os resultados são muito interessantes e reveladores. A categoria mais básica de Jung é a da extroversão e introversão, né? Então são dois tipos, né, dentro da tipologia de Jung. Podemos dividir as pessoas em geral em extrovertidas e introvertidas. E aí ele continua: os extrovertidos têm seu centro de interesse e senso de identidade pessoal no mundo fora de si mesmos. Quer dizer, o interesse do extrovertido é no mundo externo, é sobre as pessoas, né, sobre o que elas pensam, o que elas sentem, as lembranças delas, né? O maior interesse dele é sobre o externo, né? O que é mais atraente e valioso para eles. Os introvertidos, por outro lado, medem seus valores pelo que está acontecendo dentro e encontram seus principais interesses e senso de identidade em seu mundo interior, né? Então, os introvertidos eles se voltam para dentro,
O interesse deles e o valor deles está naquilo que está dentro da pessoa. E não é o ego, é no mundo interno. Né? O extrovertido se concentra no mundo externo e o introvertido no mundo interno, né? Naquilo, porque nós temos um mundo interno, né? Que o introvertido pode apreciar muito melhor do que o extrovertido. A maioria das pessoas se desenvolve bem em uma área da vida à custa da outra. Quer dizer, o extrovertido ele vai desenvolver muito mais a extroversão, né? Ele é chamado de extrovertido por isso, porque na maior parte do tempo ele está voltado para fora. E o introvertido, né, está voltado para dentro, na maior parte da vida, né, à custa do desenvolvimento da outra. Então, se eu sou extrovertido, a minha introversão vai ficar prejudicada. E se eu sou introvertido, a minha extroversão vai ficar prejudicada. Eu vou ter a minha extroversão subdesenvolvida, né, e inconsciente. A maioria das pessoas se desenvolve bem em uma área da vida à custa da outra, é o que eu falei. Assim, os extrovertidos funcionam muito bem, enquanto a vida os chama para lidar apenas com realidades exteriores, mas ficam confusos se são forçados a voltar-se para si mesmos. Né? Falou em voltar-se para si mesmos, né? Tem uma resistência nos extrovertidos. Os introvertidos podem estar muito à vontade com seu próprio mundo interior, mas se sentem sobrecarregados pelo mundo fora deles, né? Então, quando se fala nas coisas externas, eles têm uma resistência. No entanto, uma pessoa completa alcançou algum desenvolvimento em ambos os domínios. Né? Uma pessoa mais completa, ela consegue desenvolver tanto a introversão quanto a extroversão. Sem algum desenvolvimento interno, a vida do extrovertido pode ser superficial. Sem alguma capacidade de funcionar no mundo, as percepções do introvertido podem se mostrar ineficazes. E é o que ocorre, né? Então, assim, é muito difícil para o introvertido se adaptar no mundo externo. Né? É muito difícil. A gente vê, né? Eles são mais voltados para dentro, né? Então, isso é difícil. Mas aí é que tá, é que num mundo, se a gente vive numa terra onde a maioria é extrovertido, então isso para o introvertido, se adaptar à realidade externa, vai ficar mais difícil ainda, porque aí pode haver o preconceito, né, em cima dos introvertidos. Né, uma confusão, por exemplo, entre introvertido e timidez, e tímido, que não tem nada a ver. Né? O introvertido não é necessariamente tímido, e pode haver, inclusive, extrovertidos tímidos, né? E o sofrimento do extrovertido tímido é maior ainda. Por quê? Porque ele é obrigado a se voltar para dentro, ele sente vergonha, mas ele valoriza o externo, né? Então pode ser que o sofrimento dele seja maior. Apenas se uma pessoa tiver algum desenvolvimento, tanto internamente quanto externamente, pode-se dizer que ela se aproxima da integridade. É uma pessoa mais total, né? Quando aplicamos essas categorias a Jesus de Nazaré, descobrimos que ele parece estar igualmente desenvolvido nos domínios extrovertido e introvertido. Vemos seu desenvolvimento extrovertido em uma vida que o envolveu com as pessoas. Jesus encontrava pessoas constantemente e as confrontava tanto individualmente quanto em grandes multidões. No Evangelho de Mateus, sozinho, lemos sobre 24 encontros separados entre Jesus e uma grande multidão. Né? Estou admitindo a chegada aqui. Vamos lá. Então, só em Mateus, né, encontramos 24 encontros entre Jesus e uma multidão. Tal capacidade para relacionamentos extrovertidos, para funcionar competentemente no mundo, é uma característica da extroversão.
A introversão de Jesus, no entanto, também está bem desenvolvida. Muitas vezes lemos que ele se retirava sozinho para orar. Por exemplo, Lucas capítulo 5, versículo 16. Então, quer dizer, ele se retirava sozinho. Ele não orava, na maioria das vezes, não orava coletivamente, né? Ele iniciou seu ministério passando 40 dias em solidão no deserto, né? E isso é uma característica de forte introversão. Dificilmente um extrovertido faria isso, sem estar com alguém, sem levar um grupinho, uns 4, 10, né? Mas ele foi sozinho. Se ele não tivesse essa característica de introversão, ele ficaria muito incomodado em passar esses 40 dias sozinho. Isso eu garanto para vocês. Então, e essa passagem ele fala, está em Mateus capítulo 4, versículo 1 e 2, e Marcos capítulo 1, 12 a 13. E Lucas 4, 1 e 2. Algo que nenhum extrovertido pensaria em fazer, né? Eu acabei de dizer e ele está falando aqui. Em momentos cruciais de sua vida, ele se retirava novamente para a solidão, a fim de se reorientar e descobrir sua direção interior, como, por exemplo, no jardim do Getsêmani, antes de sua prisão e crucificação, né? Aí ele fala das passagens lá, Mateus 26, 36 a 46, Marcos 14, 32 a 42 e Lucas 22, 40 a 46. Seria impossível, a partir da evidência dos evangelhos, dizer se Jesus era um extrovertido ou um introvertido. A única conclusão que podemos tirar das evidências disponíveis nas Escrituras é que ele era ambos. Então, interessante. Vamos continuar aí. Um segundo conjunto de categorias por meio do qual Jung descreve a totalidade são as 4 funções da psique. Então, na tipologia do Jung, a gente encontra as categorias introversão e extroversão e 4 funções da psique, para descrever toda a tipologia. Então, assim, tanto o introvertido quanto o extrovertido, ele pode funcionar em uma dessas 4 funções, né, que a gente vai ver aqui. Além de ser extrovertido ou introvertido, diz Jung, o ego se orienta para a vida por meio de 4 funções psicológicas básicas. 2 dessas funções, pensamento e sentimento, têm a ver com chegar a conclusões. As outras 2, sensação e intuição, têm a ver com percepção ou a coleta de informações. Essas 4 funções têm uma natureza tal que o desenvolvimento de qualquer uma delas é geralmente possível apenas à custa de sua oposta. Quer dizer, nessa tipologia, a gente só pode desenvolver uma função à custa da função oposta dela. Quer dizer, a outra fica subdesenvolvida. A gente desenvolve uma, mas infelizmente a função oposta dessa fica no inconsciente, fica subdesenvolvida, né? Ela fica inferior, né? E a outra a gente chama de superior, né? Porque a gente desenvolve mais. De modo que podemos representar esquematicamente as 4 funções assim. E aqui nós temos uma figura no livro, né? Estamos na página 17, onde nós temos as 4 funções, pensamento e sentimento como opostas. Pensamento está no superior e sentimento no lado inferior. E isso aqui, tá, gente? Essa tipologia, ele está dando um exemplo, por exemplo, né, neste caso, de uma pessoa de tipo pensamento, porque o pensamento está em cima e o sentimento está embaixo, tá bom? E a gente vê que sensação e intuição estão do lado, né? Só que sensação está do lado esquerdo e intuição do lado direito, elas se opõem, né? Então forma uma cruz nessas 4 funções, na figura que a gente tem aqui no livro. Vamos dar uma olhada
nas fortalezas e fraquezas de cada uma dessas funções. A pessoa cuja função pensamento está bem desenvolvida é chamada tipo pensamento. Pode ser pensamento extrovertido ou introvertido, dependendo da orientação básica dessa pessoa. Um tipo pensamento está no seu melhor lidando com situações que podem ser resolvidas através de um processo de pensamento abstrato, desculpa, ou conceitualização. E no pior, em uma situação que requer sentir em vez de pensar. Então, um tipo pensamento, né, ele vai estar lidando com ideias e vai tentar resolver as situações do dia a dia com ideias, né, julgando, emitindo opinião, tirando conclusões através das ideias, dos pensamentos, né? Então ele fala que, né, através de um processo de pensamento abstrato ou conceitualização. E, da pior maneira, uma situação que requer sentir em vez de pensar. Por quê? A pessoa do tipo pensamento, né, o sentimento é inferior nele. Então, naquela situação que requer ele lidar com o sentimento, né, isso vai ser pior para ele. Ele não vai conseguir lidar com o sentimento. Por exemplo, lidando com pessoas. Né? Ele pode precisar expressar sentimentos, mas ele não vai saber fazer isso. Né? Vai ser difícil para ele. Agora, expressar pensamento, isso aí vai ser super fácil para ele. Super fácil. Porque o pensamento requer o quê? Uma distância da pessoa. Né? Requer ela uma distância, assim. Para ela julgar com os pensamentos, isso vai exigir que ela esteja distante da pessoa, das situações, dos objetos que ele está julgando, né? O pensamento requer muito isso, distância. E o sentimento não. O sentimento requer estar próximo, né? E ele vai falar aqui do sentimento. Por outro lado, uma pessoa do tipo sentimento, quer dizer, o pensamento, o sentimento é mais desenvolvido. Se sentirá bastante à vontade com a vida sentimental e, por meio dela, será capaz de chegar a julgamentos de valor precisos e significativos. Né? A pessoa do tipo sentimento vai saber fazer julgamentos de valor sobre as pessoas, as coisas, as situações, né? E não julgamentos baseados em ideias. É diferente. Né? Os sentimentos de tal pessoa vão além das emoções. Eles funcionam como um guia seguro para o que é verdadeiramente valioso e importante na vida, gerando capacidade de comprometimento e lealdade. E isso o tipo pensamento já não tem, né? Porque o pensamento não gera valor, não gera capacidade da pessoa saber o que é mais importante para ela. Né? A pessoa do tipo sentimento, ela vai saber essa importância. O tipo pensamento, não. Então, por isso, eu costumo até dar o exemplo, né? Uma pessoa do tipo pensamento vai numa loja, é difícil para ele, como é que eu vou dizer, se decidir quanto ao que comprar, porque ele não sabe o que é importante para ele. Para saber o que é importante, ele precisa ter contato com os sentimentos. Mas os sentimentos, a função sentimento, está no inconsciente. Né? Então, ele precisa decidir alguma coisa, né? Mas sem saber o que é importante para ele, como ele vai decidir? Né? Então, aquilo que requer decisão de vida, decisões muito importantes, o tipo pensamento tende a ficar mais perdido. O tipo sentimento, não. Ele sabe o que fazer. A tendência é ele saber mais o que fazer. Onde uma situação exige esse tipo de orientação, quer dizer, do sentimento, essa pessoa está no seu melhor. Mas, onde é necessário um processo de pensamento, a pessoa do tipo sentimento fica presa no seu lado inferior. Então, a mesma coisa, uma pessoa do tipo sentimento, se ela precisa calcular, pensar melhor
sobre determinado fato ou acontecimento. Ela precisa raciocinar sobre aquilo, chegar a conclusões. Ela tende a não ter muita facilidade sobre isso. E se ela tem, esse pensamento tende a ser mais rígido, e inflexível. Né? O pensamento tende a ser mais bruto. Né? Assim como o sentimento do tipo pensamento também é um sentimento bruto, inferior e rígido. Né? A pessoa sente aquilo e é incapaz de sair daquele sentimento. Né? Ela fica travada naquele sentimento e ela precisa de alguém para auxiliar ela a sentir. Né? Então, mas o pensamento, a função pensamento do tipo sentimento é travada também, a pessoa enrijece. Né? Não adianta outras pessoas tentarem falar logicamente com ela. Não adianta. Ela não sai daquele pensamento, daquela ideia. A tendência é essa, né? Quando o pensamento é inferior. E aí ele continua. A função sensação tem sido chamada de função da realidade, pois é a função que leva à consciência dos fatos de uma situação, especialmente os fatos de uma situação no mundo físico. As pessoas do tipo sensação são frequentemente eminentemente práticas, muito conscientes das informações que seus sentidos lhes trazem e bem orientadas para os negócios da vida prática. Então, a pessoa que é do tipo sensação tem a função sensação muito desenvolvida, né? A função sensação, neste caso, é superior, né? Ela tem essa função de realidade, né? Ela descreve, ela vai no detalhe, por exemplo, daquilo que ela observa, né? E ela é prática, tende a ser prática. Por quê? Porque ela sabe manipular o mundo físico, né? Ela capta aquilo que está nos sentidos dela. Ela sabe utilizar os sentidos e manipular, né? De modo a chegar numa melhor conclusão daquilo, né? Só que a pessoa ela tem a função sensação desenvolvida, mas a função oposta, que é a intuição, é subdesenvolvida, né? E aí ele vai começar com a intuição. Elas contrastam com, quer dizer, a pessoa do tipo sensação contrasta com os intuitivos, pois a função intuitiva traz informações do mundo interior, o mundo das sombras ou do intangível. A função intuitiva foi definida como percepção inconsciente ou ver ao redor das esquinas. Né? Quer dizer, a função intuição ela vê a margem, né? Ela vê o todo, ela não vai no detalhe. Assim, tanto o tipo sensação quanto o tipo intuitivo são fortes na percepção. Mas, enquanto o tipo sensação percebe fatos trazidos pelos sentidos físicos, o tipo intuitivo percebe fatos mais sutis e elusivos de relacionamentos. Elusivos quer dizer coisas difíceis de captar para aquele que tem os sentidos desenvolvidos, né? E elusivos de relacionamentos ou da psique. E se for extrovertido, de possibilidades no reino exterior, né? Então, assim, o intuitivo ele percebe as possibilidades, né, do reino interior e do reino exterior também, se ele for extrovertido, né? Mas, deixa eu ver aqui. Ele vai falar aqui da comparação. Eu vou esperar ele falar da comparação e aí eu vou falar mais um pouco da tipologia. O fato de as pessoas terem funções psicológicas diferentes explica muitas áreas de desacordo. Pegue opiniões sobre qualquer guerra como exemplo. Um tipo sensação ficará intrigado pelos fatos da situação e reunirá muitas informações sobre a condição atual do país. O tipo intuitivo será menos interessado na história da situação, mas mais focado
nas razões psicológicas e históricas subjacentes ao conflito, né? O tipo pensamento tentará chegar logicamente a uma posição positiva em relação à guerra, talvez confiando em um silogismo, quer dizer, em um raciocínio como todo comunismo é mal e uma ameaça aos Estados Unidos O mal deve ser eliminado. Quer dizer, isso é uma conclusão de ideias, né, de pensamento. O tipo sentimento, no entanto, chegará ao valor da situação através do sentimento. Sua reação de a guerra não é terrível pode levar a uma posição totalmente contrária à do tipo pensamento. Obviamente, uma apreciação completa da situação da guerra, no caso, exigirá o ponto de vista de todas as quatro funções. Um vai focar numa coisa, o outro em outra, mas apenas se a gente juntar todos os pontos de vista, nós vamos ter uma apreciação completa sobre aquele fato, sobre a guerra, no caso. Pessoal, eu vou passar só mais um pouquinho, porque a gente demorou, tá, um pouquinho para começar. E aí eu vou explicar só mais um pouco sobre as funções intuitiva e sensação, que eu acho interessantes, né? Então, assim, enquanto o tipo sensação tem a função desenvolvida, né, a sensação, então ele foca nos fatos do mundo físico, ele tem a intuição subdesenvolvida. Então, por exemplo, para perceber as possibilidades das coisas, isso ele ficará prejudicado, né? Lá em cima, né, em relação ao pensamento e sentimento, eu falei da função inferior de cada um. E o Johnson também, o Sanford também, né? Mas aqui ele já nos supriu essa parte. Então eu estou falando agora. Então, a intuição inferior do tipo sensação, né? Ele não consegue fazer assim de pronto é, relações dinâmicas entre as coisas. Ele não consegue imaginar, ele não vai para a fantasia, não parte para a fantasia, né? Porque ele considera a fantasia uma coisa inferior. Ele não dá valor para a intuição. A intuição ela tem muito a ver com a imaginação, né? Então, o tipo sensação ele trabalha com fatos e dá muita importância aos fatos como eles são, né? Ele descarta as possibilidades das coisas, a imaginação, né? Agora, um intuitivo, né? Ele tendo a função sensação subdesenvolvida, vai ser difícil para ele prestar atenção nos detalhes. E se ele vai contar um fato, algo que aconteceu, a tendência dele vai ser imaginar em cima do fato. E as pessoas poderão até pensar que ele é um mentiroso, por ele não estar sendo muito preciso nos fatos, ele não estar contando detalhes. Ele abarca apenas o geral dos fatos, dos acontecimentos, né? Ele não é tão preciso na acuidade sensorial, né, das coisas, dos sentidos, né? Então, tá vendo? Aquilo que é a fortaleza de um tipo, ao mesmo tempo é a fraqueza dele. Né? Isso é que é legal nessa tipologia do Jung. A gente não pode dizer que nenhum tipo é superior ao outro. Né? Dentro de uma pessoa, a gente pode encontrar uma função superior à outra, porque ele dá preferência àquela função. Mas falando das pessoas em geral, a gente não pode categorizar e dizer, esse tipo é melhor do que o outro. Porque enquanto ele é superior em uma coisa, aquela superioridade, ao mesmo tempo, é uma inferioridade. Bem, agora eu vou fazer só mais esse parágrafo aqui para a gente terminar. Ele continua, no entanto, essa perspectiva completa, que abarca as quatro funções e a extroversão e a introversão, é difícil de alcançar, pois, à medida que o ego, o centro de nossa personalidade consciente, se desenvolve, tende a usar aquela das quatro funções que funciona melhor para aquela personalidade específica. Qual função é utilizada pode depender, em grande parte, da hereditariedade, embora os fatores ambientais também desempenhem seu papel.
né? Então, qual função a gente vai desenvolver, se é extroversão, se é introversão, ou essas funções que a gente falou, parece que depende da hereditariedade e do ambiente também. Às vezes, uma segunda função também é parcialmente desenvolvida, formando uma espécie de auxiliar, né? Então, a gente sempre pode classificar as funções mais desenvolvidas que nós temos. Tem a primeira, temos a segunda, a terceira e a quarta, que é a última. A quarta função é a menos desenvolvida de todas, e ela é oposta à primeira função, a mais desenvolvida, né? E as outras duas, a segunda e a terceira, são chamadas de funções auxiliares, porque elas auxiliam a primeira a perceber a realidade de maneira mais precisa, não só por aquele ponto de vista. Então, por exemplo, se eu sou um tipo pensamento, eu posso ter a intuição ou a sensação em segundo lugar, né? É menos desenvolvida que o pensamento, que é a primeira função, mas está em segundo lugar em desenvolvimento. E a terceira, então essa a segunda e a terceira, né, a segunda auxilia mais a primeira. Vai auxiliar a pessoa de modo que ela perceba melhor a realidade e lide com ela de maneira mais adaptada. Agora, aquela pessoa que tem apenas uma função desenvolvida, essa provavelmente vai ser uma pessoa mais teimosa, mais rígida, né? Ela tem aquela função desenvolvida, mas não tem uma segunda para auxiliar ela, né? Vai ser rígida de outra maneira, né? Ela vai insistir em apenas pensar, não vai dar valor a outras funções, né? Então, rígida nessa maneira, mas dentro do pensamento, por exemplo, ela vai ser flexível, né? Então, vamos lá. As outras funções, em grande parte, negligenciadas, caem no inconsciente, onde são conhecidas como funções inferiores, em contraste com as funções superiores, que estão bem desenvolvidas e adaptadas para o uso do ego. Por algum tempo na vida, o ego pode funcionar satisfatoriamente por meio de uma ou duas funções superiores. Mas, em última análise, se a totalidade deve ocorrer, alguma medida de crescimento deve ocorrer também nas outras funções. Frequentemente, essa integração do lado inferior se torna uma necessidade quando a personalidade se torna tão unilateral que o inconsciente estabelece uma contraposição problemática. Este é um esboço muito breve de uma parte complicada e rica da psicologia, mas talvez seja suficiente para nos permitir aplicar essas categorias à personalidade de Jesus. Então, aqui ele termina a explicação dos tipos, né? E ele diz aqui que se eu desenvolvo muito apenas uma dessas funções, né, eu ficarei prejudicado, né? A gente já viu isso. E o inconsciente, ele tenderá, se eu for muito unilateral, se eu for muito para um lado da função, o inconsciente tenderá a influenciar a personalidade, a puxar essa superioridade para baixo, para a pessoa desenvolver o outro lado também. Tá? Então é isso aqui que ele está dizendo. Bem, vamos lá. Vamos lá. Então não tem nada no chat. Alguém quer fazer alguma observação? Falar alguma coisa? Charles, existe algum outro livro que tenha essa explicação mais detalhada sobre essa tipologia do... Tem, nossa. Tem um livro que é excelente, que chama-se A Função, aliás, a Tipologia Junguiana, acho que é esse o nome, que é da Von Franz e do Hillman. Depois eu tenho o e-book aqui, né? E saiu uma edição no Brasil, uma nova edição desse livro, nossa, que é excelente, é ótimo. Eu adoro esse livro. E, e tem outros também que eu posso indicar depois, tá? Se eu esquecer, me dá um lembrete lá no grupo, porque eu não sei se eu vou acessar o grupo agora. Tá bom, Antônio? Tá A bom. gente, a gente vê.
Mais alguma coisa, gente? Agora fiquei curiosa da tipologia de Jesus. Aham. Vamos ver na As quatro. próxima. Ele não tinha função inferior. Creio. Então, isso aqui é interessante, né? Tô Eu curiosa. acho que a pessoa ela fica muito dinâmica. As funções na psique da pessoa que tem as 4 funções desenvolvidas, o funcionamento das funções é muito dinâmico, né? Em determinada situação, a Von Franz ela descreve isso nesse livro que eu falei para o Antônio, né? Tem uma parte do livro que se chama a função inferior, que é a parte que a Von Franz escreve. E a outra parte do livro trata da função sentimento, só da função sentimento. Então, ela descreve que a pessoa que desenvolve, ela não tem mais uma função superior, né? Parece que as 4 funções, elas ficam como que num círculo deitado, né? A gente tentando descrever, assim, esquematicamente, né? Então, em determinada situação, se ela precisa usar uma função, pronto, aquela função é mobilizada e ela usa aquela função. Se outra situação requer a outra, a mesma coisa. E aí vai, né? Ocorre a pessoa, o ego dela não fica nem muito no lado consciente e nem no lado inconsciente, fica numa região intermediária, entendeu? Essas funções ficam numa região intermediária onde a pessoa pode utilizar a que melhor for, né, para aquela ocasião, para aquela situação. Tá bom? Bem, então vamos fechar aqui. Obrigado pela audiência aí, gente. E amanhã eu vou postar esse vídeo no YouTube, tá bom? Ótima noite. A gente se encontra daqui a 2 semanas, né? Até mais, gente. Ótima noite. Obrigado, hein? Até mais, boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite.